Essa questão do Enem fala de um conceito que, na verdade, em biologia não se usa, que é o conceito de raça. Então, diz assim: algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si, devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies, especiação. Então, só para lembrar, o que seria uma espécie? Biologicamente, nós dizemos que indivíduos da mesma espécie, quando cruzam, produzem descendência fértil, ou seja, os filhotes podem continuar se reproduzindo e transmitindo suas características às outras gerações. O que ele está dizendo aqui na questão é que, apesar de ter cachorros, tipos de cachorros com diferenças corporais muito diferentes, o que impede a reprodução, não significa que sejam de espécies diferentes. Isso significa, então, que eles conseguem produzir descendência fértil. No caso dos cachorros, essa descendência fértil nós conhecemos como vira-lata. O vira-lata é um cachorro que não tem pedigree, que não tem uma linhagem, a gente não sabe qual foi a linhagem dele. Mas ele é um animal que é produzido a partir do cruzamento de indivíduos diferentes e com certeza ele é fértil. Aí, nas alternativas, há vários conceitos que remetem ao que é especiação. Então, deixa eu tentar explicar isso melhor. Imagina que eu tenha num lugar uma população de indivíduos. E essa população de indivíduos, de bolinhas, apesar de não serem todos idênticos entre si, eles cruzam e produzem descendência fértil, portanto, pertencem à mesma espécie. Imagina que nesse local ocorreu um desastre ambiental, alguma coisa que impediu a comunicação de dois grupos de indivíduos dessa espécie. Esse grupo permaneceu de um lado desse evento, pode ser a erupção de um vulcão, e esse outro ficou do outro lado. Com o passar do tempo, as condições ambientais deste lado vão acabar favorecendo a reprodução desses indivíduos mais escuros. E por causa de variação, ou seja, de mutações, recombinações gênicas e até migrações, começam a aparecer no meio desses indivíduos esses quadradinhos. Por outro lado, do lado de cá, as condições ambientais, elas favoreceram a reprodução desses indivíduos mais claros. E, de novo, por meio de mutação, recombinação gênica e até migração, começaram a aparecer indivíduos ligeiramente diferentes, acinzentados. Se eu imaginar isso acontecendo ao longo de várias gerações, o que acontece? A seleção natural deste lado acaba favorecendo a reprodução de indivíduos que eram muito diferentes dos indivíduos iniciais. E quando acontece o surgimento de indivíduos mais diferentes ainda, eles acabam sendo favorecidos porque devem ter alguma adaptação interessante para este ambiente. A mesma coisa acontece aqui desse lado. Esses indivíduos cinza podem ter tido alguma vantagem por mutações, apareceram indivíduos diferentes que foram favorecidos pelas condições ambientais deste lado. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer de essas duas populações, elas até se encontrarem, uma em relação à outra. Mas depois de tanto tempo e de tanto processo de diferenciação, de seleção natural e adaptação, elas não se reconhecem mais, então elas não conseguem cruzar mais. Ou se elas cruzam, a descendência não é fértil. O que nós dizemos que aconteceu aqui então? Eu tenho uma população 1, que é essa inicial aqui, da espécie X. O que aconteceu ao longo do tempo? Essa população 1, ela deu origem a duas outras populações, que agora não conseguem se cruzar. Então, eu tenho aqui a espécie Y e a espécie Z. O que a gente pode dizer? Que eu tinha a espécie Z ancestral, que ela não existe mais, e que pelos mecanismos de evolução deu origem a duas novas espécies, a Y e a Z. A gente diz que aqui no topo dessa representação são os seres vivos que a gente tem no presente,
E aqui o ancestral é o ser vivo que existia no passado. A gente fala que neste caso, X é o ancestral comum de Y e Z. O que aconteceu aqui? Primeiro, houve essa separação física de uma população inicial. Essa separação física é chamada de isolamento geográfico. Então, é uma barreira física que impede o contato das duas populações. Por causa do isolamento geográfico, as condições ambientais deste lado selecionaram alguns indivíduos. Então, eu tenho aqui a ação da seleção natural. E do outro lado, outras condições ambientais selecionaram outras características. Então, a seleção natural aqui permitiu a reprodução de outros indivíduos. Quando essas duas populações se encontrarem e não conseguirem mais se reproduzir, a gente diz então que aconteceu isolamento reprodutivo. E aí sim, eu tenho a formação de duas novas espécies. Então, você vai ter duas espécies diferentes quando elas, mesmo tentando cruzar entre si, elas não conseguem produzir descendência fértil. Então, vamos ver as alternativas da questão. Diz que a especiação entre diferentes cães, domésticos, não ocorre porque tem oscilação genética das raças. Na verdade, não. A oscilação genética é o que garante só a variabilidade. Eles ainda conseguem se reproduzir e produzir vira-latas que são férteis. Então, essa não é. Convergência adaptativa das raças. O que é uma convergência adaptativa? É um fenômeno que a gente observa que é uma resposta à seleção natural. Então, às vezes, por causa do ambiente em que os seres se desenvolvem, eles apresentam características muito parecidas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, um beija-flor e uma borboleta. Eu tenho um vertebrado e um invertebrado. E apesar deles serem animais muito diferentes, durante o processo evolutivo, o formato do corpo, a presença de asas, permitiu aos dois coexistirem no mesmo tipo de ambiente. A mesma coisa acontece aqui, olha, eu tenho um anfíbio, um sapo, um réptil, uma espécie de jacaré, crocodilo, e o hipopótamo. Todas as feições aqui são parecidas, porque esses animais respiram o ar atmosférico. Então, eles têm quase a mesma constituição do rosto. A gente fala que foi uma convergência evolutiva. A mesma coisa acontece aqui com esses animais aquáticos. Olha, eu tenho um tubarão, eu tenho um golfinho e tenho um fóssil, que é o ictiosauro. Todos eles têm mais ou menos o mesmo formato do corpo. Só que eu tenho aqui, olha, um peixe, um réptil e um mamífero. São animais que não têm o mesmo ancestral comum. Eles derivam de espécies muito diferentes, têm histórias evolutivas muito distintas. Mas por que eles acabaram desenvolvendo ou apresentando o mesmo formato corporal? Porque o ambiente acabou selecionando essas características como as mais vantajosas. Eu chamo isso de convergência adaptativa. Então, aqui não ocorreu uma convergência, porque eles pertencem à mesma espécie. Isolamento geográfico entre raças. Veja, as diferentes raças não são separadas fisicamente. Seleção natural que ocorre entre as raças. Veja, só estou pensando em raças de cachorro, os cachorros não são selecionados pelo ambiente. Quem está selecionando é o ser humano. Então, na verdade, a formação dos cachorros ocorre por seleção artificial, pela atuação humana. E olha só a última. Manutenção do fluxo gênico entre raças. O que significa fluxo gênico? Significa uma troca de material genético, troca de DNA. Quando que ocorre troca de DNA? Quando eu tenho fecundação. Então, o óvulo se juntou com o espermatozoide e formou um indivíduo, quer dizer, uma célula, que por sua vez vai dar origem a um indivíduo. Esse cachorro está com cara de gato, Mas tudo bem. Então, olha só.
A alternativa correta seria essa, porque apesar delas terem, as raças, né, tiverem diferenças no tamanho corporal, ainda é possível que os genes de óvulos e espermatozoides se juntem para formar um indivíduo que é fértil. Esse fluxo gênico significa então que os genes continuam fluindo de um indivíduo para o outro. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, me procure novamente. Um abraço.